Oi, gente, que bom que vocês chegaram aqui para nossa aula. Eu sou Viviane, a professora de vocês aqui pelo Centro de Mídias. Ouça o sinal da nossa entrada, isso mesmo. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos continuar a nossa sequência de atividades aí. Nós estamos na atividade 4, em Fenômenos Físicos e Interpretação de Gráficos. O diretor André colocou aí pra gente o nosso slide de apresentação aí na telinha, ó. Estamos aqui no Aprofundamento Matemática Conectada, falando um pouquinho sobre educação financeira sustentável na nossa unidade curricular, que está quase acabando, não é mesmo? Estamos na nossa última atividade. Somos 4 professores e eu sou uma delas aí com fenômenos físicos e interpretação de gráficos. Você, professor que nos acompanha, tá aí na telinha para vocês os códigos das habilidades aí a título de registro. Nós estamos tentando aprofundar as habilidades do currículo de Ciências da Natureza número 101 e 301. Já fizemos uma aula, temos já um vídeo essa semana com essa atividade, já fizemos a introdução, né? Na aula passada nós contamos um pouquinho como que é um circuito elétrico, a gente fez uma proposta de problematização em que a gente tinha que avaliar por que uma conta de consumo de eletricidade de uma residência aumentou muito. Então, na aula anterior, a gente fez na introdução um levantamento de hipóteses. A gente viu que para calcular o consumo de eletricidade de uma casa, a gente precisa saber das potências dos aparelhos eletrodomésticos e do tempo de uso, né? E o consumo, a gente faz a multiplicação da potência por esse consumo. E se você quer saber quanto custa em dinheiro, olha na conta de luz quanto que a distribuidora de eletricidade da sua casa, né, da sua residência, cobra por cada quilowatt-hora e multiplica esse consumo pelo preço em reais, certo? Então, nós levantamos algumas hipóteses, né? O que será que pode acontecer numa casa para que o aumento de energia, de eletricidade aumente tanto, né? Se o consumo de eletricidade aumente tanto. Então, ou é um problema de erro de leitura no relógio, né, da própria empresa que distribui eletricidade na sua casa. Então, nessa situação, você tem que pedir para a concessionária ir até a sua casa averiguar o relógio que fica para o lado de fora, né? Ou então, pode ser algum problema interno. Então, hoje a gente vai pensar nisso, né? Se não for o problema no relógio, se eu continuo com os mesmos hábitos na minha casa, né? Não adquiri aparelhos diferentes, não aumentou o número de pessoas consumindo, então a gente tem que descobrir esse problema, tá bom? E eu deixei como tarefa para vocês consultarem um eletricista, fazer uma entrevista ou fazer uma pesquisa aí sobre o que será que pode acontecer para a gente ter um consumo. Tá bom? Existem várias reportagens aí que explicam como você pode fazer isso. Existem vários vídeos no YouTube que também outras pessoas, alguns técnicos, né, de eletricista dão aula sobre isso. Inclusive, para a aula de hoje, eu fiz uns recortes aí que a gente vai conhecer, tá bom? Eu vou pedir para o André colocar novamente a telinha para vocês aí, ó. Então, qual que é o objetivo da nossa aula? É investigar um problema fictício, esse problema de aumento de 200% de consumo na nossa residência. E vamos agora conhecer esse conceito aí de fuga de corrente elétrica. Tá certo? Então, nós vamos associar esse aumento, que é uma coisa comum que acontecem aí nas residências, beleza? Então, o problema é o seguinte, que a gente propôs anteriormente e é o que a gente vai estudar ao longo dessa atividade 4 inteira. O gráfico que está no próximo slide representa o consumo de energia de uma família nos últimos 8 meses. E aí eu trouxe esse gráfico, nós já conversamos anteriormente, que este é o consumo da casa da professora Ilana, a professora de vocês de Educação Financeira em Conexão, né? Catei uma conta dela lá e passei para o Excel e coloquei esse gráfico aí para vocês. Então, é um gráfico do consumo de 2021 até 2022. Eu sei, porque eu consultei ela, porque que teve esse aumento. E é por isso que eu peguei, né, o gráfico da casa dela. Mas a gente vai supor que eu não conheço o problema. E o que aconteceu é que em março, aí, se você olhar no gráfico, tinha até março, né, de outubro até março de 2021, né, começando em 2021, até 2022, o consumo era constante. Veja que está bem pouco ali a diferença, né, entre um mês e outro. Só que quando chegou no mês de março para abril, houve um aumento aí de 2 vezes mais, né? Tava 313 mais ou menos quilowatt-horas e passou a ser 626. Então, aumentou 2 vezes mais, ou seja, um aumento de 200%. E se manteve até o mês de maio.
E aí a gente levantou algumas hipóteses, né? O que será que aconteceu? Então, nesta casa, não aumentou o número de residentes. Também a gente viu que, coloquei até essa fotinho aí, né? O que será que aconteceu? Uma foto minha mesmo, né? Pensativa. O que será que aconteceu? Levantamos essas hipóteses. Então, agora, o que a gente vai fazer? Se nada aconteceu, né, de mudanças nos hábitos, não aumentou o número de residentes, também o técnico da concessionária falou que não está com problema de relógio, então a outra possibilidade para ter esse aumento, e que é muito comum, é que algum aparelho da sua casa ele tem um negócio chamado fuga de corrente. Na aula passada a gente viu o que é uma corrente, né? Os elétrons, quando circulam na nossa rede aí pelos fios, tem a corrente elétrica, e se por acaso esses elétrons, essa corrente caminha em outro lugar que não seja para o aproveitamento dessa energia nos aparelhos, a gente chama de fuga. Tá certo? Então eu trouxe para vocês aí 2 vídeos, nós vamos começar com esse primeiro vídeo. Primeiro, entendendo esse vídeo, vocês vão encontrar aí nessa referência do mundo da elétrica, é um professor aí que explica várias coisas sobre eletricidade, né, e parte de eletricidade, coisas de instalações elétricas, ele explica muito sobre isso. Então eu copiei desse vídeo, pedi licença, quero inclusive agradecer a esse canal aí, Mundo da Elétrica, por ter cedido esses vídeos que eu vou passar aqui. Primeira coisa que a gente vai entender nesse primeiro vídeo é como funciona a instalação. Tá certo? E depois a gente vai ver um outro vídeo desse mesmo canal aí, Mundo da Elétrica, como identificar esse tipo de problema na nossa residência, que você, uma pessoa comum, pode fazer na sua casa, tá bom? Então, vamos ouvir, vamos ver aqui se o nosso diretor pode colocar no ar aí pra gente o vídeo, por favor. Então eu vou mostrar para vocês um esquema elétrico de uma instalação. Não é um diagrama, porque esquema não necessariamente quer dizer que é um diagrama. Esquema é um desenho que mostra como que é feito de alguma maneira, mas não necessariamente é um diagrama montado. Então está aparecendo na tela para vocês uma ilustração onde eu tenho uma instalação residencial, tenho lá o poste, ok? E eu tenho alimentação através do meu medidor. Então tá aqui mostrando para vocês o medidor, tem muita gente que chama de padrão, beleza? Tem uma coisa que é importante, muita gente me pergunta com relação ao cabo que alimenta entre o poste e o medidor. Então olha lá, pessoal, o poste, esse cabo que alimenta entre o poste e o medidor, ele é uma responsabilidade da concessionária. Então quem vai dimensionar isso aqui é a concessionária, de acordo com o medidor que você instalou. Por isso que é importante ter um projeto elétrico. Com base no projeto elétrico, você sabe qual que é a corrente total da sua instalação e você instala o medidor adequado. O disjuntor do medidor vai ser um disjuntor adequado. E é com base nesse disjuntor que a concessionária vai fazer o dimensionamento desse cabo. Então isso aqui é uma responsabilidade da concessionária. Se ela colocar um cabo mais fino do que precisa, é a responsabilidade dela, ok? O que não pode acontecer é mudar o disjuntor do medidor sem avisar a concessionária, porque aí você pode ter um problema nessa instalação. E se isso for feito, você pode aí ser punido com multa e outras penalidades aí, ok? Então, pessoal, tem ali para vocês um esquema de como que é essa distribuição. Então, a gente pode ver aqui, ó, os cabos que alimentam entre a rua e o medidor, que é uma responsabilidade da concessionária, ok? Esse medidor, ele tem um aterramento. Esse aterramento que tem lá no padrão, o aterramento medidor, ele não é o aterramento que vai ser usado na instalação, pessoal. Esse aterramento é o aterramento da concessionária. Não deve ser usado como aterramento da instalação, ok? Beleza. Entre o medidor e o QDC, a gente tem aí os cabos de alimentação. E aí, isso é responsabilidade do cliente, responsabilidade do eletricista que vai fazer essa instalação. Coloquei aqui um aterramento entre o medidor e o QDC, porque existem sistemas em que todo mundo vai ser interligado. Todo o aterramento, tanto o do medidor quanto o do QDC, vai ser ligado. E aqui eu tenho um outro aterramento para o QDC, que é o aterramento da casa. Esse aterramento tem que ser separado, ok? Então, aterramento do medidor é uma coisa, aterramento da casa é outra. Dependendo do sistema, eles vão ser sim interligados, ok? Depois a gente fala mais sobre isso em vídeos sobre
sobre aterramento. E a partir do QDC é que eu vou ter a distribuição dos circuitos. Então eu tenho que dividir a casa em circuitos. No caso que eu exemplifiquei, circuito de iluminação, tomada, um circuito para chuveiro e um circuito especial aqui que eu coloquei como lavador. Isso não é regra. A distribuição de circuito é diferente para cada instalação e aí tem que ser feito um estudo da instalação. Mas para vocês entenderem que eu vou ter um cabo de fase, um cabo de neutro e um cabo de terra para cada circuito saindo de dentro do QDC, ok? Como vai ser feito no QDC eu já mostrei em alguns vídeos a montagem do QDC. Mas é importante entender que tem essa distribuição. O neutro tem que ser um neutro diferente para cada circuito. Não pode ser um neutro só para a instalação inteira ou você vai ter sobrecarga no neutro. E cada cabo, cada conjunto de cabo desse circuito, ele é dimensionado de acordo com a corrente daquele circuito. Então não tem uma regra geral, igual eu mostrei no vídeo sobre dimensionamento de cabos, não tem uma regra geral. Tem que ver o circuito, ver a corrente do circuito, ver as características do circuito para poder realmente dimensionar o cabo. Então, pessoal, essa aqui é a distribuição básica. Então, esse esquema aqui mostra o que é responsabilidade da concessionária, o que é responsabilidade do cliente. Você pode notar aqui que tanto o cabo de alimentação até o medidor, quanto o cabo de alimentação até o QDC são cabos mais grossos. Representei eles aqui como cabo mais grosso, porque eles levam corrente elétrica para toda a instalação. A partir do QDC que a gente vai ter a redução das bitolas de acordo com cada circuito, ok? Então isso tem que ficar bem claro, o pessoal tá com muita dúvida com relação a isso, então esse vídeo é para explicar esses detalhes. Então, simplificando aqui, a gente tem esse esquema aqui que mostra como que seria a distribuição de uma casa. Como que isso é feito lá dentro da casa, aí a gente vai falar em outros vídeos. Eu espero que vocês tenham entendido, acho que eu estou aqui na câmera 2, eu espero que vocês tenham entendido esse circuito. Então, o que eu quero chamar a atenção, para que serve esse cabeamento, que a gente chama de cabeamento terra, né? E também o cabeamento neutro. Então, todos os circuitos, eles precisam ter esses 3 cabos, o que a gente chama de fase, né? Que é onde a corrente propriamente dita circula. E o cabo neutro é para evitar a alta corrente, o que a gente chama de aumento na tensão. Tá certo? Então, aumentando essa tensão, pode causar superaquecimento e tudo mais. Então, o cabo neutro é aquele que não está passando a corrente, ele divide um pouco essa corrente, essa é a proposta. E o cabeamento terra é para quando você precisa escoar, né, dispensar essas cargas. Então, cada circuito dentro da sua casa você deve ter aquele lugar onde tem os disjuntores. Você pode ver que tem um monte de disjuntores, normalmente tem vários, né? Porque cada um daqueles representa uma parte da sua casa, uma parte da instalação. Tá certo? Então, é só para a gente entender como funciona esse circuito. Agora, a gente vai ver outro vídeo, também aí do mundo da elétrica, em que ele explica como é que acontece a fuga da corrente elétrica. Você veja que tem, os cabos são feitos para produção, para passagem da corrente. Depois que passa dali do seu padrão, a gente chama de bitola, né? Os fios, eles podem ser mais finos, porque passam menos corrente ali do que a corrente toda que chega. Então, o cabo é mais grosso porque chega muita corrente, muitos elétrons, muita tensão, né, ali. E aí, quando vai distribuindo, os fios são mais finos. Porque é subdividido dentro de casa. Só que, por acaso, se essas instalações não tiverem esse cabeamento correto, né, essa quantidade de cabos correta, se tiver uma corrente passando em algum desses cabos que não seja o de fase que precisa passar, a gente vai chamar de fuga de corrente. E isso, embora esteja presente dentro da sua casa, ele já passa pelo relógio. Quer dizer, o relógio, a concessionária já está mandando essa eletricidade para dentro da sua casa. Você, por algum problema da sua instalação ou por algum problema de algum aparelho, não está utilizando. E é por isso que aumenta, tá certo? Então, esse momento a gente chama de fuga de corrente, quando a corrente não está sendo utilizada pelos cabeamentos corretos aí dentro da sua casa. Então, eu vou pedir para o nosso diretor colocar mais um slide aí com o próximo vídeo, onde ele explica. Esse vídeo é um pouco maior, ele tem cerca de 7 minutos, mas fiquem atentos, tá bom? Vamos ouvir este vídeo aí. A fuga de corrente elétrica, pessoal, é quando a corrente elétrica de um circuito passa a fluir para fora desse circuito, indo de encontro a um ponto de aterramento ou um local com uma diferença de potencial diferente, tá?
O que isso quer dizer na prática? Tá? Eu tenho um circuito fechado e em algum ponto esse circuito abriu e a corrente elétrica começa a fluir para além desse circuito. Quando a gente pensa no circuito monofásico entre fase neutro ou fase-fase, a corrente elétrica está fluindo entre a fase e o neutro, entre a fase e fase. Então eu tenho ali um fluxo, né, da corrente elétrica entre fase e neutro. Né? O neutro ele passa a ter corrente a partir do momento que o circuito está em funcionamento. Se em algum momento a corrente elétrica ela para de, digamos assim, entrar pela fase e sair pelo neutro, ou no caso o circuito bifásico, entre as fases, e passa a ter uma outra via de caminho onde essa corrente elétrica ela é escoada, eu tenho ali uma fuga de corrente elétrica. Isso causa um risco muito grande, né, que é o risco principal do choque elétrico. Porque você pode tomar um choque elétrico dentro de um circuito entre fase e neutro, né, que é o choque entre fase e neutro, mas eu também posso ter o choque elétrico através de fase e terra, ou fase em um ponto de aterramento qualquer, que não necessariamente precisa ser um cabo de terra, né? Se você estiver descalço, né, com o pé no chão e pegar no cabo de fase, vai fluir uma corrente que estava a princípio dentro de um circuito, ela passa pelo seu corpo e começa a aterrar no chão. Então ali tem uma fuga de corrente e você vai ser a massa que vai conduzir essa corrente elétrica para o sistema de aterramento. Então, um dos principais riscos da fuga de corrente elétrica é a energização das carcaças, né? E a possibilidade de ela fluir por um ser humano, né, causando assim um choque elétrico. Os principais pontos, né, que podem causar a fuga de corrente é baixa impedância ou mau isolamento de cabo. Então tem um cabo que ele está mal isolado e ele encosta num ponto metálico, né, da instalação elétrica, e aquilo ali vai estar dentro de parede, provavelmente chumbado na parede, vai fazer escoar a corrente elétrica para o sistema de aterramento, né, literalmente para a terra, né, para o chão. E ali eu tenho uma fuga de corrente. Então, o mau isolamento é a baixa impedância, né, que é a baixa resistência da capa plástica do cabo, por exemplo, pode causar fuga de corrente. O cabo rompido ou com mau contato, necessariamente ele não é uma fuga de corrente. Então tem um pedaço de cabo, esse cabo está rompido, ele não tem fuga de corrente, mas com a possibilidade de alguém encostar ali ou alguma coisa metálica, alguma carcaça encostar ali, aí sim passa a ter uma fuga de corrente. Então, o cabo rompido com mau contato não necessariamente é uma fuga de corrente, mas ele pode vir a esbarrar em uma carcaça ou uma massa e aí a gente ter fuga de corrente por aquele ponto. A gente também tem o caso, componentes internos de um equipamento ou de um eletrodoméstico, um circuito em geral, que venham a apresentar defeito. Então eu posso ter algum componente elétrico ou eletrônico que venha apresentar defeito e com isso ele escoa a corrente para uma parte de algum sistema de aterramento, tá? Quando a gente fala da fuga de corrente, é importante a gente entender a necessidade do sistema de aterramento. O sistema de aterramento, pessoal, ele faz uma proteção para a instalação e para as pessoas que estão ali. A partir do momento que eu tenho um cabo de cobre confiável ligado numa haste de aterramento no chão, eu tenho ali um caminho com uma baixa resistência para essa corrente elétrica fluir. Então, quando eu tenho um sistema de aterramento adequado, eu facilito essas fugas de corrente acidentais para um sistema de aterramento confiável. Quando a gente tem ali um ponto onde a pessoa está tomando um choque elétrico para um sistema de aterramento confiável, isso vai diminuir as consequências desse choque elétrico, porque a maior parte da corrente elétrica vai tender a fluir pelo caminho que apresenta menor resistência, que no caso é um sistema de aterramento adequado. Então, quando a gente fala da detecção da corrente de fuga, né, a gente tem, basicamente eu trabalho com dois métodos. Um método é o DR, né? O DR ele é o dedo duro da fuga de corrente, porque ele trabalha, né, ele é feito para trabalhar e detectar a fuga de corrente. Então, quando tem uma fuga de corrente, ele desliga, ele faz a detecção, né? Eu tenho um vídeo que eu explico sobre o DR e lá eu explico bem detalhado como é que isso funciona. Então, o DR ele é um meio de você detectar que está tendo fuga de corrente. Você tem um QDC lá, né? Um quadro de circuitos com o DR. O DR está desarmando é porque está tendo fuga de corrente em algum ponto da sua residência, tá?
Um método de você fazer a detecção se você tiver um DR para cada circuito, você vai saber qual circuito que está tendo o problema, tá? Se você só tem um DR para todos os circuitos, o que você faz? Desliga todos os disjuntores, mantém o DR ligado e vai tentando armar disjuntor por disjuntor. Uma hora esse DR vai desarmar, esse disjuntor que você ligou por último é o circuito onde que vai estar a fuga de corrente da sua instalação. E aí você vai ter que procurar nesse circuito o ponto onde está a fuga. A gente tem duas maneiras de ter fuga. Uma maneira de ter fuga é nos equipamentos eletrodomésticos e a outra maneira de ter fuga é na instalação, né? Algum cabo que esteja encostando, né? Dentro das paredes, alguma coisa assim. Então a gente tem esses dois pontos. O DR ele faz essa identificação dos dois, se for o eletrodoméstico ou se for o circuito. Então o primeiro ponto é você descobrir se está tendo fuga de corrente através do DR. Então você pode saber se é na instalação ou se é no equipamento através de um outro método, que é o seguinte: retira todos os aparelhos da tomada e desliga as lâmpadas. Vai lá no relógio, no medidor, né, liga os disjuntores, vai lá no relógio no medidor e vê se está tendo fuga ainda, né? Se o DR desarmar, é que você está tendo fuga na instalação. Se você não tiver DR, você vai usar o método do medidor. Você vai lá no medidor, tira tudo da tomada e vai ver se o medidor continua rodando. Se o medidor continuar rodando, mesmo que bem devagar, é porque você está tendo alguma fuga na instalação, né? Pode ser alguma emenda, pode ser alguma má isolação dessas emendas, algum ponto em que o cabo está encostando em alguma parte metálica. Então você consegue identificar se é na instalação. Se for nos eletrodomésticos, basta você ir ligando eletrodoméstico um por um até encontrar o eletrodoméstico que está fazendo a fuga de corrente aí. Então o DR é o melhor método, né? O DR é o método adequado para você encontrar a corrente de fuga e se proteger, né? O DR ele é obrigatório, né? A NR10 ela torna o DR obrigatório, né? Eu já falei sobre isso em um vídeo também. Voltamos aqui. Então vamos só fazer alguns comentários e daqui a pouco a gente volta aos nossos slides, porque eu escrevi algumas coisas que eu vou deixar para o material de vocês aí para consulta, tá certo? Mas o que a gente tem que ver é o seguinte: primeiro a gente entendeu que para a instalação elétrica tem dois tipos, um que vem do poste até o QDC, que é o quadro, né, de medidor que a gente tem nas nossas casas, todas as residências têm essa instalação, que é onde tem um relógio. Né? Esse quadro é onde ele vai medindo o seu consumo lá dentro, o quanto está correndo eletricidade lá dentro. E a gente viu também que existem esses cabeamentos, basicamente tem que ter pelo menos 3, né? Um que é chamado de fase, que é onde passa a corrente, um que é chamado de neutro, que é onde sai a corrente, e um cabeamento que tem que ser do tipo terra, que é onde evita, né, essa super aumento nessa carga aí, de maneira que passe além do que a corrente necessária pelos cabeamentos. Então, se por acaso estiver passando mais corrente do que necessária, o cabeamento terra, ele escoa alguns desses elétrons aí para evitar que queime aí os aparelhos, tá certo? Então, depois que você tem esses medidores, se você tiver dentro da sua casa um medidor para cada um desses circuitos, né? Circuito de lâmpada, circuito de aquecimento, talvez, circuito de alguns tipos de eletrodomésticos, alguns circuitos separados, cada um desses circuitos ele deveria ter um DR, que é um dispositivo de a gente fala de proteção, né? Esse dispositivo ele é obrigatório, como o próprio mundo da elétrica explicou aí pra gente. Ele é um dispositivo que detecta alguns problemas na sua instalação. Então é um equipamento de segurança que as residências devem ter, tá certo? Então esse próprio circuito ele desliga quando tiver uma fuga ou uma passagem de corrente em lugar errado, ou se tiver superaquecimento ou algum problema na sua instalação, beleza? E ele também explicou como é que a gente detecta a fuga de corrente. Então, ou a fuga de corrente acontece, né, um aumento na sua conta, né, um aumento no consumo acontece por causa de algum problema na instalação toda e não no equipamento, é a própria instalação que está com algum problema com estes fios, ou pode ser um equipamento. O maior problema, ele apontou aí, de fuga de corrente, é problema nocivo para o ser humano, né? Você tomar um choque.
tá certo? Então, você, se tiver algum problema nessas instalações, você funciona como um fio, porque você tem, o ser humano tem 75% de água em seu corpo, né? E a água, ele é um bom condutor, assim como os fios da instalação. Então, se por acaso algum equipamento está com fuga de corrente, você funciona, aquele equipamento funciona como uma pilha. Então, tem ali uma diferença de potencial, o elétron não tem para onde sair, não tem para onde correr, e quando você encosta, você funciona como um fio, né? Então, os elétrons passam pelo seu corpo, como se você fosse um condutor, e aí você toma um choque. É um problema. Além do consumo, né? O aumento no consumo. Então, o nosso diretor está colocando na telinha algumas coisas que são importantes da gente chamar atenção e anotar, que eu tirei como referência as próprias indicações aí do mundo da elétrica. Então, olha, a fuga de corrente, né? Os principais problemas pode ser na instalação. Então, o que pode causar fuga na instalação? Não no aparelho, tá, gente? Na instalação. Então, emendas mal isoladas, né? Fazer essas gambiarras que a gente faz. Isolação quebradiça, quando você coloca aquela fita isolante, aquela fita preta lá, né? Se ela tiver com problema, isso também pode causar. Veja que só a instalação e o fio quebradiço ali, não tem problema. O problema é que se este fio tá com esse problema e você encosta, esta corrente pode sair aí desse fio, sair dessa instalação. Então, a fuga acontece quando a gente encosta nesses cabos, né? Ou cabo com fissura, infiltração e água, né? Porque a água também é um bom condutor. Então, se algum fio desse tá com alguma fissura e tem umidade na sua casa, né, mofo ou choveu, alguma goteira, alguma coisa desse tipo, que encoste na instalação, os elétrons da instalação com os elétrons da água, eles formam outra corrente em outro lugar para fora da instalação. Também tem os cabos de instalação à mostra, né? Aquelas casas que os fios ficam pro lado de fora, aliás, quase todas as casas, eu estou até olhando aqui para o meu estúdio, aqui está cheio de cabos pro lado de fora. Então, quando isso acontece, há a possibilidade desses cabos encostar em paredes, encostar em pregos, parafusos e ter esses contatos onde a corrente sai, né? Sai do circuito e passa a passear pela parede ou qualquer outro lugar. Então temos que tomar cuidado com esses fios. Lembrando que esses fios, os fios que a gente tem uma borracha para fora, né? E dentro dessa borracha é que está o condutor. Ali é que tem um fio, um metal, né? Normalmente cobre, que a gente utiliza. Então, por que tem essa borracha? É a proteção. Então, os elétrons caminham pelo fio de cobre e a borracha evita que esses elétrons saiam, né? Se por acaso essa borracha da sua instalação tiver fissura, os elétrons podem sair, encontrar com a umidade, com os elétrons do ar, né? Por aí, e sair. Então, isso provoca fuga. Ou seja, em vez dos elétrons circularem por dentro da sua instalação, eles saem, né? Parte desses elétrons saem de dentro desses seus cabeamentos. Voltando aí para a nossa tela, outra possibilidade é quando o aparelho está com problema. Então, quais são esses problemas? Ou o cabo interno ou algum componente está com falha e libera corrente para a carcaça. Quem aí já tomou choque encostando numa geladeira, né? Se isso acontece de você encostar num aparelho e tomar choque, quer dizer que a carcaça, né? Esse equipamento, ele está indevidamente aterrado e você funciona como um fio, né? Você toma esse choque. Então, esses aparelhos também, os que buscam muita corrente, nos aparelhos que são muito potentes, precisam de dupla isolação. Então, ou seja, precisa de uma borracha mais grossa, mais resistente para isolar esses fios, né? Normalmente esses aparelhos do tipo geladeira, forno, micro-ondas precisam de fios com dupla isolação. Quando isso não acontece, também pode provocar fuga e os elétrons saírem. Então aqui nos próximos, como que a gente consegue identificar se tem esse problema na casa da gente, Para identificar a fuga na instalação, a gente desliga a chave geral e vê se o relógio está girando. Se o relógio está girando, o problema é na instalação e não no aparelho. Então você tem que procurar esse defeito na instalação. Agora, se você desligar todos os aparelhos e o relógio também parar, você tem que ir ligando um por um, né? Primeiro liga os circuitos das lâmpadas e veja se
tá funcionando, né? Ele tem que funcionar sempre quando tá ligado. E aí você usa cada aparelho da sua casa. Primeiro as lâmpadas, depois desliga as lâmpadas, liga a geladeira, aí desliga a geladeira e liga o ar-condicionado e assim vai indo. E aí você vai conferindo no seu medidor qual é que tá roubando corrente aí. Então, veja, quando você liga na tomada, você olha no seu medidor para ver se está rodando. Se só de ligar na tomada e deixar ele desligado, estiver rodando, o aparelho está com problema na sua instalação para o lado de fora. Ele não deveria, tá? Porque o aparelho, para ele consumir corrente, ele tem que estar em funcionamento, beleza? Então, essas são as coisas que vocês têm que fazer, né? Desliga os disjuntores, desliga os equipamentos e depois vai ligando um por um e conferindo cada vez que você liga o medidor da sua instalação. As recomendações que a gente deixa para vocês aí é evitar o uso de benjamins, porque pode ter corrente, fuga de corrente, evitar aí instalações mal feitas, né? E sempre utilizar serviços especializados de eletricistas, caso vocês precisem mexer nas instalações. Ficando para vocês aí uma tarefa, revejam esses vídeos, né? E registre aí no seu diário de bordo todas essas coisas que a gente discutiu aqui. E eu vou ficando por aqui, agradeço então a presença de todos vocês, até a próxima.